Queridos irmãos e irmãs, quando o Natal e o Ano Novo são celebrados no domingo, então a festa da Sagrada Família, que habitualmente é celebrada no domingo da oitava de Natal, um domingo dentro da oitava de Natal, é transferida para o dia 30, no caso, hoje, sexta-feira. E o Evangelho nos narra uma cena muito interessante. É a fuga da Sagrada Família de Belém para o Egito. O texto diz que depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Herodes representa esse poder mortífero que quer destruir a vida humana, que é a imagem e semelhança de Deus. E isso é efetivamente aquilo que é simbolizado pela figura de Satanás. Por quê? Jesus diz, no capítulo 8 de São Mateus, que ele é homicida desde o princípio. E depois, quando nós lemos um paralelo desse texto, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 12, a mulher que é perseguida pelo dragão, que quer devorar o seu filho, e então ela dá à luz, o filho é arrebatado, esse filho é Cristo, e ela recebe 2 asas de águia para fugir para o deserto. O que nós vemos é que Herodes aqui é um tipo deste espírito da morte, que quer de todos os modos estorvar a obra da redenção. Por quê? Porque o diabo sabe que não vai derrotar a Cristo. Sabe que Cristo está no seu trono. Sabe que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Qual é a única coisa que Ele pode fazer para estorvar a obra da redenção? Matando os seres humanos. Não permitindo que surjam os seres humanos. Não permitindo que a vida se desenvolva para que ela seja alcançada pela graça de Deus, pela vida sobrenatural. A consequência disso é que, portanto, este espírito de morte cria artifícios para matar. Nós vemos que isso acontece lá no Egito, quando o povo de Israel era escravo. Nós vemos o mesmo se repetir com o nosso Senhor, e nós vemos o mesmo se repetir nos tempos modernos. Quando a sociedade, ao invés de estar alicerçada sobre a família, passou a estar alicerçada sobre as empresas. Esta mudança é aquilo que os sociólogos chamam de processo de secundarização. Por quê? Porque a família é uma instituição primária da sociedade. E o que caracteriza uma instituição primária é que, quando você tem um filho, aquele filho é querido enquanto indivíduo, por quem ele é. Então,
Você, por exemplo, se o seu filho morre, você não vai colocar um outro no lugar e chamar de filho. Ele é único. Se a sua mãe morre, você não vai contratar uma outra mãe e colocar no lugar. Ela é a sua mãe. E assim por diante. A família é uma instituição primária. E essa instituição primária foi criada por Deus, ela existe por natureza, de tal modo que nós, seres humanos, em geral, nascemos numa família. Ora, quando a sociedade começou a ser construída a partir de empresas, a família foi a primeira instituição atingida. Porque até a Revolução Industrial, a família vivia junto, todo mundo trabalhava junto, todo mundo estava o tempo todo junto. Vem a Revolução Industrial, começa o processo de secundarização. Então, a família se desagrega, o pai trabalha numa coisa, a mãe em outra, os filhos em outra, cada um precisa ter poucos filhos, porque não vive numa propriedade, está num espaço pequeno, se acomoda de uma maneira precária, então a família tem que ser reduzida e vão aparecendo as enfermidades familiares. Surge o divórcio, surge com mais expressão a violência doméstica. A família, digamos assim, surgida da Revolução Industrial, é uma família extremamente fragilizada. Isso que na Revolução Industrial foi uma espécie de efeito colateral, depois começou a ser encarado de fato como um problema real. Começaram a surgir as ideologias que querem destruir a família mesmo, querem acabar com a família. A primeira delas foi o marxismo, que efetivamente quis fazer isso e se propôs fazer isso. Basta ler os escritos de Engels, basta ler os escritos e as ações de Stalin foram exatamente isso. Acontece que, com o desenvolvimento do mercado, os donos do sistema financeiro foram percebendo que, para haver mais produtividade, é preciso que haja menos pessoas na sociedade, que essas pessoas estejam trabalhando quanto mais naquela empresa em que elas trabalham, se dediquem, por assim dizer, integralmente àquilo, vivam inteiramente para a sua vida profissional. E, portanto, é necessário preencher essas lacunas humanas de outro modo. Substitui-se o casamento por todo tipo de sexualidade, a quem eles chamam de novas formas de amar. Substitui-se a paternidade, a maternidade, por outras coisas, por outros haveres. Cria-se, de fato, uma cultura que quer matar aquilo que São João Paulo II chamava de cultura da morte. E, de fato, o aborto, que são os filhos que matam os pais, a eutanásia, que são os pais que matam... Aliás, é o contrário. O aborto, que são os pais que matam os filhos, a eutanásia, que são os filhos que matam os pais. Depois, o suicídio assistido, que é quando a pessoa mesmo dá cabo da sua vida com o auxílio do Estado. Herodes está vivo. Herodes alcança poderes pelo mundo inteiro. A cultura de Herodes persegue
a Sagrada Família em cada família. Hoje mesmo de manhã me mandavam um vídeo de uma personalidade da televisão que numa entrevista contava que um dia a filha, muito pequena, perguntou a ela: mamãe, o que a senhora gostaria de fazer? Ela falou assim: eu gostaria muito de morar em Londres. E por que a senhora não vai? Ela disse: não, porque o papai não quer. Aí a filhinha disse: por que a senhora não se separa dele? Porque vai ficar a vida inteira assim, a senhora não pode fazer o que a senhora quer, separa dele. Assim ele faz o que ele quer e a senhora faz o que a senhora quer. Ela falou: não, mas eu quero ficar junto com ele. Aí a filha insistiu, falou: mas se for para ficar assim, é melhor não ficar, é melhor separar. E todos os entrevistadores muito admirados, muito contentes, dizendo: nossa, que mentalidade moderna, que menino evoluído. Onde ele está aprendendo isso? Uma criança aprende isso por si mesma? Não. Ela está aprendendo isso no lugar em que ela estuda. Ela está aprendendo isso assistindo os programas de televisão. Por quê? Porque o grande projeto de Herodes hoje, mais do que tudo, é fazer com que a sociedade se torne um agregado de gente maltrapilha. Marx chamava esse extrato maltrapilho da sociedade bandidos, drogados, pervertidos. Ele chamava de lupenproletariado. Então, o grande projeto é o de proletarializar a sociedade. É transformar a sociedade nisso. É fazer com que a sociedade se torne cada vez mais um antro de bizarrices, para que a família como nós a conhecemos seja dissolvida e para que sejam entronizados como símbolos da cultura, da beleza, da admiração das pessoas, personalidades que são, por assim dizer, a essência do que há de estranho, de bizarro, que é o que desfila e desfilará cada vez mais nos palcos deste mundo nojento. Este é o projeto de Herodes para os nossos dias. Mas o que o anjo manda a Sagrada Família fazer? O anjo diz: vão lá, enfrentem Herodes, vão lá para o palácio de Herodes e vão confrontá-lo? Não! O anjo diz: vão para o Egito. O Egito é uma imagem do deserto. O deserto, na Sagrada Escritura, representa a vida espiritual. E a vida espiritual está firmada sobre dois alicerces, ou melhor, três alicerces, sobre um tripé: os sacramentos, a oração e o estudo. Ele manda a Sagrada Família se refugiar no deserto. Por quê? Saiam de Belém, saiam da cidade. Isso significa o quê? Voltem para as estruturas primárias. Voltem para aqueles pequenos grupos. Voltem para a sua família, para os seus pequenos círculos. E ali, estudem, rezem. Não abandonem os sacramentos. Ali, se apoiem, se edifiquem e se multipliquem. Ali, vocês
receberão asas de águia. Por quê? Herodes morre. Herodes um dia desaparece. E todos aqueles que encarnam esse espírito um dia desaparecem. E quando eles desaparecem, então é a hora de voltar. Mas eles não voltam para Belém, eles voltam para Nazaré. O nome Nazaré, do qual saiu o nome Nazireu, significa consagração. Ou seja, quando eles voltam, eles não voltam com a estatura de antes, eles voltam consagrados pelo Senhor. Eles voltam numa posição de autoridade, numa posição espiritual que lhes faz ser a diferença, que lhes faz fermentar o mundo por dentro, pelas bases, pelos seus meandros. Mas o fato é que Herodes matou uma porção de crianças. Só que ele não matou Jesus. Porque Deus não está nas mãos dos homens. Deus não pode ser segurado, ele não pode ser preso, ele não pode ser acorrentado, ele não pode ser amordaçado. Verbum Dei non est alligatum, diz a Escritura. A palavra de Deus não está presa, e ela não ficará presa. Basta nós termos sempre a coragem de voltar para as nossas estruturas primárias, a cuidar da nossa família, dos nossos filhos, a nos unirmos com outras pessoas que também têm suas famílias, que também têm seus filhos e que querem edificar essa cidade de Deus no entendimento do Evangelho. Isso Herodes jamais conseguirá parar, porque isso é obra de Deus. Isso Deus protege, sobre isso Deus coloca a mão, sobre isso Deus coloca o seu selo, porque tem a marca da sabedoria do Evangelho, da vida espiritual do Evangelho, da humildade do Evangelho, da simplicidade do Evangelho. Isso brota, como brota uma vida, como nasce uma família, e como uma família cresce. Quando a igreja começou, ela teve um único crescimento explosivo, que foi no dia de Pentecostes. Depois disso, o crescimento da igreja foi muito lento. Ela foi se multiplicando ao ritmo dos crescimentos familiares. E há um sociólogo que estudou os números do crescimento do cristianismo, chamado Rodney Stark, e escreveu um livro chamado O Crescimento do Cristianismo. E ele prova, nesse livro, que o cristianismo cresceu num ritmo pequeno, mas constante, e que aos poucos se tornou exponencial, com o mesmo ritmo com que crescem as famílias. Depois de 4 séculos, eles tinham conseguido abranger 60% do Império Romano. O Império caiu, os bárbaros entraram, os cristãos evangelizaram os bárbaros e construíram a sociedade ocidental. Hoje os bárbaros estão chegando. Os bárbaros vêm para invadir as cidades, vêm para tentar demolir tudo com o espírito e o ludíbrio de Herodes. Mas nós somos a igreja de Deus. Nós somos a família de Deus na terra. Então nós temos que continuar trabalhando com a nossa mesma disposição e sinceridade, sem isolamentos, procurando sempre estar escorados
uns nos outros, porque o nome disso é igreja. Que Deus nos ajude e que nós possamos, no dia de hoje, renovar a nossa fé no Deus que, ao se encarnar, quis ter uma família para santificar as nossas famílias, pais, mães e filhos, de geração em geração, enquanto o sol durar, como diz o profeta. Que Deus nos conceda fortaleza e que o Espírito de Jesus Cristo nos invada para que nós possamos permanecer firmes, conservando a nossa vida espiritual, sem jamais retroceder.